uma cachoeira lá? Sim, é bem grande, com cerca de 60 metros de altura, e o canyon todo tem mais de 180 metros. Você já foi lá? Sim, é um lugar bacana. Sim, dá para ver tudo ao redor do vulcão. E tudo parece esculpido. Steve, é absolutamente lindo aqui. Apenas a pacífica, tranquila e quase avassaladora beleza. E, incrivelmente, não foi sempre assim. Em 18 de maio de 1980, um evento geológico catastrófico aconteceu, chocando o mundo com sua explosão, mas desafiou nossa forma de pensar sobre a origem da Terra em sua essência. Esse evento é a erupção desta montanha, aqui em Washington, há 35 anos. Então, Steve, fale-nos sobre isso. O que ocorreu naquele dia? A erupção no dia 18 de maio foi, na verdade, um evento de 9 horas. E se você pensar sobre esse evento de 9 horas, houve 7 subeventos diferentes que ocorreram durante aquele grande evento. 17 segundos após as 8h32 da manhã, houve um grande terremoto de magnitude 5.1. Ele agitou a encosta norte. A encosta norte, inclinada e fissurada, começou a deslizar e formou essa gigantesca queda de rochas que se misturou com a atmosfera e gás e se dispersou, tornando-se uma avalanche de detritos. E essa avalanche de detritos ultrapassou essa crista e foi a 16 quilômetros do vulcão. E então, atrás da avalanche, a pressão no interior do vulcão foi liberada e a água líquida super quente no pescoço do vulcão se transformou em vapor e criou uma explosão de vapor gigante equivalente a 20 mil toneladas de energia de explosão de TNT. Isso foi para o norte, não para cima, sobre a paisagem. E então, a avalanche de detritos foi para o lago Spirit e a avalanche deslocou a água do lago até 260 metros, criando uma enorme onda de água no lago. E depois vieram os fluxos de lama. O calor da explosão derreteu a neve e o gelo ao redor do vulcão, causando fluxos de lama em 6 grandes rios a jusante. E então ocorreram fluxos piroclásticos, especialmente na tarde do dia 18 de maio. O vulcão explodiu em episódios. Esses fluxos líquidos efervescentes que surgiram. E então, durante o resto do dia, houve detritos caindo do ar. Isso é a pedra pómez que caiu. Chamamos isso de tefra de queda. Resumindo, essa é a história da erupção de 9 horas em maio. Havia muita coisa acontecendo. Sim. Steve, quando caminhávamos aqui, você disse que antes de 1980 veríamos uma floresta verde lá embaixo. Mas está muito mais abaixo do que o que vemos. Tudo isso foi enchido. O que aconteceu? Como todo esse material veio parar aqui e o que aprendemos com isso? Temos muitas camadas, certo? Há até 180 metros de depósitos neste vale. Era céu antes da erupção e agora veja o que está acontecendo lá embaixo. É uma coisa incrível, só de pensar nisso. Então, muitos depósitos até 180 metros. E a forma como a erosão ocorreu nesta área permite que as camadas sejam expostas. E assim podemos observar a sequência de eventos que formaram não só esta crista, mas o vale. Alguns desses eventos ocorreram até 3 anos após a erupção de 1980, e cada evento deixou uma impressão de algo aqui na paisagem. Então temos a mais nova paisagem do planeta, e temos todo o conhecimento de testemunhas oculares e de fotografias para montar a sequência de eventos aqui no vulcão. Então temos fluxos de lama, temos fluxos piroclásticos, temos crateras de explosão, temos erosão. E ao olhar vemos que há muita peculiaridade nesta terra. Sam. Mas tudo aconteceu rapidamente por causa desses eventos catastróficos. Sam. O que isso diz a um geólogo que agora muda sua visão do que aconteceu aqui no Monte St. Helens e então começa a olhar para as formações geológicas ao redor do mundo? Essa é a minha história. Vim aqui e estou observando ao redor e vejo a aplicação da erosão e deposição e esses processos que estão aqui no vulcão em muitas outras áreas da superfície da Terra. Estudei estratos
E a formação rápida daqui indica que há rápida formação em outros lugares também. As características de erosão rápida daqui são como as quais pensávamos que precisavam de milhões de anos. Achávamos que as camadas se formavam lentamente, mas aqui elas se formam rapidamente. Qual é a principal diferença entre suas observações, como você vê aqui, e a história geológica padrão? E o que é isso? A história geológica padrão diz que o presente é a chave para o passado. Observamos o processo gradual e lento de hoje e pensamos que isso se aplica a características geológicas da Terra em geral. Mas essa não é a verdadeira história. Não é o presente que é a chave para o passado. O evento catastrófico é a chave. Então, o Monte St. Helens é um vislumbre que nos ajuda a compreender as formações catastróficas em outros lugares da Terra. Portanto, o presente não revela o passado. O evento catastrófico que observamos é a chave para o passado. Steve, obrigado por me fazer vir até aqui. Este lugar é incrível. Onde estamos? Estamos no North Fork do rio Toutle, acima, perto da cratera do Monte St. Helens. Estamos nesta área que foi muito impactada pela deposição e erosão da erupção vulcânica de 1980. Você está dizendo que o solo onde estamos não existia há 40 anos? Sim, isso era céu antes da erupção de 1980. E então temos depósitos de até 180 metros. Só vemos uns 30 metros de camadas aqui. Mas agora foi cavado para que possamos olhar. Sabe, podemos ver algumas dessas camadas. E o que vemos? O que estamos observando? Estamos vendo principalmente, na parte inferior do penhasco, vemos os resíduos aéreos de 18 de maio de 1980. No nível inferior que vemos? Sim, no nível inferior, é um depósito maciço e fragmentado. Isso é o que caiu da atmosfera do vulcão no final da tarde de 18 de maio. A erupção diminuiu por volta das 4 da tarde. Assim, o topo daquela camada, na metade do penhasco, é o último resíduo de 18 de maio de 1980. E esta área foi impactada por gelo que estava enterrado. Debaixo de nós havia um grande gelo glacial enterrado na avalanche de detritos. E então, o que acontece é que o vapor está criando um buraco na superfície. E estamos vendo uma explosão de vapor ocorrer nos detritos grossos na metade do penhasco. Quanto tempo depois de 18 de maio isso aconteceu? Mais ou menos na primeira semana. Na primeira semana havia um grande buraco aqui. Ele tinha 30 metros de profundidade, escavado pelo vapor. Era de 600 metros de comprimento, 300 metros de largura, e essa enorme cratera estava aqui. E, para essa cratera, vieram os novos depósitos. Em 12 de junho de 1980, entre as 21 horas e meia-noite, houve uma grande erupção do Monte St. Helens. Outra grande erupção. E durante aquele período de 3 horas, houve enormes fluxos piroclásticos, cinzas vulcânicas extremamente quentes e densas que saíram da cratera. Esta área baixa na cratera coletou essas camadas de cinzas vulcânicas. E assim, vemos atrás de nós, por volta da metade do penhasco até 3/4 penhasco acima, uma espessura de 7,5 metros de cinzas vulcânicas. Esse é o depósito do fluxo piroclástico de 12 de junho de 1980 e se formou em apenas 3 horas ali no final da noite. E então, esta cratera ficou aqui com os detritos do deslizamento e outros materiais de cinzas vulcânicas ao redor. E então, o fluxo de lama de 19 de março de 1982, que desceu aqui a 140 km por hora, preencheu esta área baixa, a cratera, com lama. E você vê o resíduo da lama com cerca de 7 metros de espessura ali no topo do penhasco. À medida que a lama entrou nesta cratera, ela preencheu a cratera com 30 metros de lama. A cratera foi preenchida. E então, o que aconteceu foi que a lama transbordou a represa de detritos que estava adjacente daqui. E então, cortou um vertedouro sobre a represa, que cortou aqui e escavou o fundo desta cratera, liberando a lama rio abaixo. E assim,
O cânion se formou em um dia, em 19 de março de 1982. Pela drenagem da lama desta grande cratera através da avalanche. Então você se senta aqui e observa a complexidade das formações geológicas. E seria fácil para alguém se nós apenas vendássemos os olhos deles e os trouxéssemos aqui e tirássemos a venda para olharem ao redor, como muitos fazem. E seria, caramba, isso é realmente muito, muito antigo. Veja todas essas camadas e tudo mais. E ainda assim, cada uma dessas camadas é rapidamente formada em um dia e rompida em um dia. Isso é incrível. Embora tenha se espalhado por um período de 2 anos, cada um desses eventos aconteceram individualmente em apenas minutos ou horas. Portanto, temos aqui uma formação geológica muito complexa que foi criada rapidamente. Sim, quando vejo camadas finas, penso em sedimentação lenta e gradual, um grão de areia de cada vez, e essa era a minha forma normal de pensar. Mas aqui no vulcão aprendi que os grãos podem se separar rapidamente em camadas, essencialmente por furacões. Esses fluxos piroclásticos formam camadas finas em segundos, e fluxos de lama podem se mover muito rápido, a 140 km por hora, e trazer grandes rochas e muitos resíduos. E claro, eles são muito erosivos, portanto vemos o poder e a velocidade desses agentes. E felizmente, por causa do Monte St. Helens, consigo entender esses processos e posso ir a outros lugares e ver se encontro o mesmo. Certo. Então, você viaja pelo mundo e vê essas formações geológicas complexas. E é fácil perceber como elas poderiam ter se formado rapidamente, é isso? Estratificação rápida, erosão rápida. Essa é a história do Monte St. Helens, e é uma história global. Acho que há muitas aplicações aqui para outras formações geológicas, e é um laboratório maravilhoso para estudar processos catastróficos. Steve, este é um lugar curioso. O que vemos aqui e de onde vem? Estamos no afluente norte do rio Totley, olhando para a montanha St. Helens, e vemos este grande depósito aluvial ou fluxo de lama neste vale. Este depósito de lama arrastou troncos e todo tipo de material do vale, cortou tudo e depois preencheu de volta com lama. Então, de onde veio isso? A lama vem da área da explosão, e há 240 quilômetros quadrados de árvores caídas lá. E as cinzas e os detritos que foram soltos tornaram-se uma grande fonte de sedimento, não só cinzas vulcânicas, mas também a própria paisagem é bastante erosiva e erodível. E aqui estamos, a vários quilômetros da base do vulcão. Algumas pessoas achavam que estavam seguras no vale, longe do vulcão. Suas casas foram cobertas de lama. Enterradas na lama. Então, há muita destruição desse fluxo de lama mesmo a essa distância. Em 6 grandes rios a jusante, no afluente norte do rio Totley, e em 5 outros rios, houve danos significativos. Acampamentos foram destruídos, as casas foram enterradas, pontes foram levadas, os danos causados pelos fluxos de lama foram maiores do que os da explosão de vapor. E assim, você pode imaginar a ameaça que a lama representa, como pode mudar uma paisagem. Bem, além de nos dar um receio maior da lama, o que um geólogo aprendeu? O que você aprendeu com isso? E especialmente, o que isso revela sobre o resto do mundo? Sim, aprendemos o quão eficaz, móvel e facilmente transportável a lama é. Por estudarmos os fluxos de lama no Monte St. Helens e outros fenômenos, então não percebemos a maneira como a lama consegue mover as coisas. Ela tem uma reologia de afinamento e uma vez em movimento é de muito baixo atrito.
e ela tem a capacidade em si mesma, ela tem a habilidade de superar barreiras e com sua força apenas destrói as coisas. Assim, essa energia que voltou às nossas discussões sobre lama tem sido muito útil para entender as camadas de calcário. Eu vejo o efeito no calcário. Como os fósseis são cobertos, areias com leitos em gradação, e essas camadas clásticas grossas chamadas conglomerados, com seixos grandes flutuando na lama. Tudo isso tem enormes implicações do ponto de vista dos fluxos de lama. Então, quando dirijo e vejo muitas dessas camadas sedimentares, devo pensar mais sobre como costumava ser lama do que como eu pensava antes. Sim, então os geólogos pensavam em fluxo diluído. O fundo de um riacho é diluído. Pode haver 5% de sedimentos em uma grande inundação, certo? Bem, esse tipo de fluxo, a ação de arrasto no fundo de um riacho, não é o principal modo de movimento de sedimentos no passado, pelo menos considerando a frequência dos fluxos de lama. Um fluxo de lama é 50% sedimento, 50% água. Não é uma massa diluída e tem uma enorme energia em si. Então, temos um fluxo de lama com muito sedimento e material. Como chegamos disso para as camadas? Bem, a lama pode simplesmente congelar por atrito e desidratação. E você sabe, é 50% água e 50% sedimento. Então é fácil para um fluxo de lama perder seu impulso e rapidamente se tornar uma camada de sedimento. Isso aparece no registro fóssil como algumas dessas camadas enormes. Mas a lama também pode passar por um processo onde deposita sedimento e depois se torna um fluxo de fluido diluído. O que acontece, e isso é observado aqui no Monte St. Helens, é que o fluxo de lama perde sedimento em um lugar baixo como aqui, e então a proporção de sedimento para a água aumenta, e assim temos fluxos de fluido diluído que são muito erosivos. E isso cria as camadas arenosas familiares que conhecemos em leitos de riachos e outros lugares. Esse processo é a transformação de fluxo. Um fluxo de lama pode se ressuscitar em uma corrente trativa, uma corrente de arrasto. E quando isso acontece, você pode criar vários tipos de estratos sedimentares. Assim, essa compreensão revolucionou a visão dos geólogos sobre como os estratos se formam. Quando um fluxo de lama, enquanto ainda está saturado com muito material, pode ser erosivo? Oh, sim, é bem erosivo. E isso foi observado aqui. Certo, os fluxos de lama passaram e levaram pontes, flutuando-as. Troncos, tudo flutua, ok? Um carro flutua em um fluxo de lama. Eles transportam coisas, certo? E, você sabe, rimos ao pensar em como a lama move as coisas, mas eu tenho certeza de que as pessoas que estão no desastre da lama não gostam do que estão vendo. Mas é claro que precisamos pensar assim sobre o processo. Um fluxo de lama pode também cortar, em vez de apenas passar por pontes ou coletar pontes, pode também cortar abaixo? Sim, e agora vemos a lama fazer isso nas encostas do Monte St. Helens. Os dois cânions na encosta norte do vulcão são profundos. O Canyon Step tem mais de 180 metros de profundidade, erodido em rocha sólida, formado por lama em movimento após o verão de 1980. E há outro canyon, chamado Canyon Lewitt, que tem mais de 30 metros de profundidade, erodido em rocha sólida. Fluxo de lava que tem 500 anos. Não levou milhares de anos para fazer isso. Era basicamente lama descendo rapidamente pelo canal, pegando e retirando rocha sólida e escavando um canyon. Há pessoas que dizem que hoje, no fundo do oceano, a principal forma de sedimentação é por fluxos de lama. Eles estão escondidos lá embaixo e acredita-se que os fluxos de lama podem percorrer 1000 quilômetros sob o oceano,
sobre o fundo plano do oceano. E pode ser que hoje, fluxos de lama mais regulares do que vemos aqui no Monte 100, Helens, estejam fazendo depósitos sedimentares significativos. Então, o mundo tem mais fluxo de lama do que nunca. Isso é muito interessante, muito obrigado.